Tenho 32 anos, moro sozinho num apartamento pequeno que comprei com muito esforço depois do divórcio. Trabalho em home office há quase 5 anos, então internet sempre foi algo essencial para mim, não só para lazer, mas literalmente para pagar as contas. Nunca fui muito próximo dos vizinhos. Cumprimento no elevador, aquele bom dia automático, nada além disso. O vizinho do lado, o Gustavo, sempre pareceu uma pessoa normal. Uns 40 e poucos anos, educado, meio quieto. Às vezes conversávamos rapidinho no corredor sobre calor, barulho da rua, essas coisas. Nada que virasse amizade, mas também nunca tive motivo para desconfiar dele. Um dia à noite, ele bateu na minha porta. Parecia meio constrangido. Disse que tinha perdido o emprego recentemente, que a internet dele tinha sido cortada porque estava atrasado com as contas, e que precisava urgentemente de acesso para procurar trabalho, enviar currículos, fazer entrevistas online. Falou só por uma semana, no máximo. Eu hesitei. Não gosto muito de misturar esse tipo de coisa com gente que não conheço bem. Mas ele falou de um jeito calmo, quase sem insistir demais. Disse que entendia se eu dissesse não. Acho que foi isso que me pegou. Pensei, é temporário. Uma semana não vai me matar. Mudei a senha do Wi-Fi, anotei num papel e entreguei para ele. Falei claramente, é só por alguns dias, tá? Ele agradeceu várias vezes, parecia genuinamente aliviado. Naquele momento, me pareceu uma decisão razoável. Eu estava empregado, com contas em dia. Ele não. Não quis ser o cara frio que fecha a porta na cara de alguém em dificuldade. A primeira semana passou rápido. Não notei nada de estranho. A internet parecia normal, talvez um pouco mais lenta à noite, mas nada que me incomodasse de verdade. Também não quis ficar fiscalizando. Parte de mim achava meio mesquinho ficar contando dias. Depois de uns 10 dias, percebi que ele ainda estava usando. Vi o nome de um dispositivo que não reconhecia conectado ao meu roteador. Pensei em falar com ele, mas acabei adiando. Disse para mim mesmo que talvez ele estivesse perto de conseguir algo. Não queria pressionar alguém já numa situação ruim. Algumas semanas depois, começaram pequenos problemas. A conexão caía às vezes. O streaming travava. Recebi um e-mail automático do provedor falando sobre uso acima da média. Nada acusatório, só informativo. Ignorei. Eu justificava tudo internamente. Talvez fosse coincidência, talvez o prédio estivesse com algum problema técnico. Também tinha um certo desconforto em confrontar o Gustavo. Eu não queria parecer paranoico ou ingrato depois de ter oferecido ajuda. Quando ele me encontrava no corredor, agia como sempre. Às vezes comentava que ainda estava procurando algo, que o mercado estava difícil. Eu só assentia. Não toquei mais no assunto do Wi-Fi, e ele também não. No fundo, algo começou a me incomodar. Não era um grande alarme, mas uma sensação vaga de que aquela situação provisória estava ficando permanente. Mas eu ainda acreditava que dava para resolver sem conflito, que bastava esperar mais um pouco. Eu não achava que estava fazendo algo errado. Achava que estava sendo paciente. Mas comecei a sentir que estava pagando um preço que eu ainda não conseguia medir direito, e mesmo assim continuei evitando a conversa que, no fundo, eu sabia que precisava acontecer. Depois de um tempo, comecei a prestar mais atenção em coisas pequenas. Nada gritante, mas constantes. A internet ficava lenta principalmente de madrugada, o que era estranho, porque eu quase não usava nesse horário. Algumas manhãs eu acordava com notificações do provedor dizendo que o modem tinha sido reiniciado durante a noite. Eu não tinha mexido em nada. Entrei no painel do roteador pela primeira vez em meses. Vi vários dispositivos conectados. 2 eu reconhecia, meu notebook e meu celular. Os outros tinham nomes genéricos. Um deles aparecia ativo quase o tempo todo. Pensei em trocar a senha ali mesmo. Cheguei a digitar uma nova, mas parei. Se eu fizesse isso sem avisar, ia criar uma situação estranha no corredor depois. Ia ter que explicar. Eu odeio esse tipo de confronto mal resolvido. Fechei a página e disse para mim mesmo que falaria com ele no fim de semana. No sábado, encontrei o Gustavo no elevador. Falei de forma casual. E aí, conseguiu alguma coisa? Ele deu um meio sorriso. Ainda não. Tô fazendo uns freelas online enquanto isso. Freelas online. Aquilo ficou na minha cabeça mais do que deveria.
Perguntei. E a internet? Ainda tá usando a minha? Ele respondeu rápido demais. Ah, sim, mas quase nada. Só o básico. Assenti. Não soube como continuar a conversa sem parecer acusatório. O elevador chegou ao térreo e cada um foi pro seu lado. Nos dias seguintes, começaram a chegar e-mails mais estranhos do provedor. Um deles mencionava atividade atípica e recomendava verificar a segurança da rede. Não falava em ilegalidade, mas o tom já não era tão neutro quanto antes. Comecei a ficar inquieto. Ao mesmo tempo, sentia vergonha de estar nessa situação por uma escolha minha. Eu tinha dado acesso. Eu tinha deixado passar semanas sem falar nada. Parte de mim achava que, se desse problema, a culpa também seria minha por não ter cortado antes. Tentei ser mais racional. Liguei para o suporte do provedor e perguntei sobre a lentidão. Eles sugeriram trocar o canal do Wi-Fi, reiniciar o modem, essas coisas. Fiz tudo. Melhorou por um dia, depois voltou ao normal. Numa noite, minha conexão caiu completamente durante uma reunião de trabalho. Tive que usar o 4G do celular às pressas. Fiquei irritado de verdade pela primeira vez. Não só com ele, mas comigo mesmo. Bati na porta do Gustavo naquela mesma noite. Ele demorou a atender. Quando abriu, parecia cansado. Cara, a internet aqui tá ficando complicada, falei, tentando manter o tom calmo. Acho que vou precisar mudar a senha em breve. Ele suspirou. Sério? Agora? Eu tô no meio de umas coisas importantes. Eu sei, mas já passou bastante tempo. Ele me olhou como se eu estivesse sendo injusto. Você disse que ia ajudar. Eu tô tentando me reerguer. Não é fácil. Aquilo mexeu comigo. Não gosto de me sentir o vilão da história de alguém. Respondi. Eu entendo, só que isso tá começando a me afetar no trabalho. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Ficou um silêncio estranho. Eu acabei recuando de novo. Vamos ver isso depois, então. Voltei pro meu apartamento com uma sensação ruim no estômago. Eu sabia que tinha perdido a chance de resolver ali. Ao mesmo tempo, ainda tentava acreditar que não era nada grave, só um abuso de confiança normal, algo que se resolve com limites. 2 dias depois, encontrei um aviso oficial do provedor na caixa de e-mail. Não era mais só recomendação. Falava em possível violação dos termos de uso e pedia contato urgente. Li aquela mensagem várias vezes. Não falava exatamente o que estava acontecendo, mas deixava claro que a atividade vinha do meu IP. Senti um frio no peito. Ainda assim, uma parte de mim tentou racionalizar. Talvez fosse algum erro, algum malware, alguma coisa técnica. Eu ainda não tinha provas. Ainda não tinha certeza. Mas naquele ponto, mesmo sem agir, eu já sabia que algo tinha passado de um limite invisível, e que fingir normalidade não ia mais me proteger do que quer que estivesse vindo. Na manhã seguinte àquele aviso do provedor, bateram à minha porta 2 policiais. Educados, profissionais, mas diretos. Perguntaram se eu era o titular da conexão. Disseram que estavam investigando atividades ilegais associadas ao meu IP, não detalhes do que exatamente, mas o suficiente para que eu sentisse o peso. Aquilo podia levar alguém à prisão. Expliquei tudo, do começo, que meu vizinho Gustavo tinha pedido acesso temporário ao Wi-Fi, que eu não sabia que continuava usando, que nunca participei de nada ilegal. Eles anotaram, pediram documentos e disseram que precisavam seguir o procedimento. Antes de sair, um policial olhou nos meus olhos. Independente de quem fez, a responsabilidade inicial sempre recaía sobre o titular da conexão. Quando a porta se fechou, fiquei sentado no sofá, respirando devagar. Não era pânico, mas uma sensação pesada de perda de controle. Eu havia tentado ajudar, e agora aquilo quase me custava minha reputação, e poderia custar algo bem mais sério. Logo depois, liguei para o provedor e pedi que verificassem os registros detalhados de conexão. Um técnico me guiou pelo painel do roteador, datas, horários, volumes de tráfego. Havia picos enormes, sempre à noite, de um dispositivo desconhecido. Esse padrão não bate com o uso normal, disse o técnico. Recomendo trocar a senha imediatamente e registrar que você não reconhece essa atividade. Assim que desliguei e troquei a senha, Gustavo apareceu na minha porta. Estava irritado, claramente desconfortável. Minha internet caiu. O que você fez? Perguntou, com a voz mais alta do que o habitual. Respirei fundo. Troquei a senha. A polícia esteve aqui esta manhã. Ele engoliu em seco,
desviou o olhar e começou a falar rápido. Isso não foi eu. Deve ser erro do provedor. Você sabe que eu só pedi por alguns dias. Gustavo, interrompi. Os registros mostram que um dispositivo desconhecido usou minha rede meses seguidos. Atividades suspeitas, que poderiam ter resultado em prisão. Ele ficou em silêncio. Parecia não saber como reagir. Depois murmurou: você podia ter falado antes. E você podia ter parado, respondi. Não houve gritos, nem confissões dramáticas. Só um silêncio pesado. Ele voltou para o apartamento dele, e o clima no prédio mudou imediatamente. A cordialidade de antes desapareceu. Hoje evitamos nos olhar, cada um no seu canto. Nos dias seguintes, formalizei tudo junto ao provedor. Prints dos logs, datas, horários. Meu nome saiu do centro da investigação, mas o aviso na conta permanece. Não é algo que se apague facilmente da memória, ou do registro. Fica claro para mim que confiar sem limites pode ter consequências sérias. E mesmo tomando a decisão certa no final, ainda sinto uma mistura de alívio e perda. Alívio por ter protegido a mim mesmo, perda por perceber que a boa vontade não impede que alguém abuse dela. E o Gustavo? Não sei se enfrentou a polícia, se precisou responder oficialmente pelo que fez. Só sei que nossa amizade acabou naquele momento. E, talvez, nunca mais vou confiar em alguém tão rapidamente, mesmo que a intenção pareça genuína. E você? Já confiou em alguém que acabou te prejudicando? Como lidou com isso?